Boa tarde, sejam todos bem-vindos à oitava edição do MAC Face to Face, uma parceria do Mackenzie Soluções com a PM Hub. Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de diversos cursos de educação executiva. PM Hub é um ecossistema de 4 consultorias e uma business school, referência internacional à transformação das organizações e modelos de gestão agile, maximização da produtividade e performance e na área de RH, de alto impacto econômico. Tem escritórios em São Paulo, Lisboa e Dubai. O tema que debateremos hoje é a maturidade digital das pessoas e das organizações. E para compor nosso painel, convidamos Alberto Campos, ele é vice-presidente de tecnologia de informação da Serasa Experience Latam, e o professor Dr. Pedro Martins, executivo C-Level, consultor, CEO das empresas PM Hub e da Euro American Business School. Eu sou Fábia Reguini, consultora de negócios do Mackenzie Soluções, e acompanharei vocês durante todo o evento. Antes de passar a palavra ao Pedro, quero avisar o público que nos assiste que nosso bate-papo estará disponível e vou pedir que vocês mandem suas perguntas e comentários para que eu possa fazer durante o evento aos nossos convidados. Boa tarde, Alberto. Somos gratos pelo seu aceite em participar conosco desse bate-papo. Pedro, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Fábia. Muito obrigado, Alberto, por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar a próxima hora aqui com você para discutirmos um tema que nem sempre é discutido. Falamos hoje muito da transformação digital das organizações, mas a transformação digital é um espectro muito grande, não é? E uma coisa é a utilização massiva da tecnologia digital, outra coisa é a forma como nós usamos essa tecnologia. Na sua opinião, qual é que é o estado da arte da maturidade digital do Brasil? Bom, Pedro, Fábia, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria falar que uma iniciativa como essa do Mackenzie só me deixa feliz, eu não poderia deixar de estar aqui, porque uma das alavancas de transformação de um país é a educação. Então, acho que nós, como cidadãos, a gente precisa de cada vez mais fomentar isso no país, na sociedade. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Pedro, a sua pergunta ela é bastante pertinente e relevante, principalmente pós-pandemia, né? Nós estamos vendo aí uma transformação, uma aceleração enorme no contexto de adoção de algumas soluções digitais. Então, eu insistia muito com a minha mãe, porque eu viajo muito, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu trabalho muito em São Paulo, em São Carlos, e também tenho outras viagens, e a maneira mais fácil era de estar falando com ela no WhatsApp, né? E não no telefone. No WhatsApp você vê, você fala, você mostra onde você está. E antes da pandemia ela ainda tinha muita dificuldade. E pós-pandemia, dado o distanciamento social, ela aprendeu e hoje ela usa o WhatsApp muito, muito facilmente, quase como uma extensão do telefone. Para a gente falar das transformações das empresas e do país, eu vejo que é um conjunto de transformações. A gente tem a transformação do indivíduo, pedindo por novos produtos digitais, como é o caso da minha mãe, a transformação de algumas empresas que conseguem atender esse novo canal, e a transformação talvez até de um país, de uma outra coisa que aí entra numa aspiração que eu acho que a gente tem que ter como sociedade, principalmente pós-pandemia, que é diferente. Bom, a gente tem visto aí, a gente tem vários países dentro de um único país, né? A realidade socioeconômica nossa é muito diferente e a demografia do Brasil é um pouco mais complicada. Por isso, Pedro, se você me permitir, com todo respeito, né, eu acho que o nível de adoção do digital ele vai depender, talvez, de 3 grandes fatores. Da pessoa e daquele público, e não é a pessoa única, né, mas um público como idosos com dificuldade de usar um celular, seja porque não tem um celular com WhatsApp, porque tem aquele celular só de tecla,
é um segmento, é um contexto diferente, uma região onde você não tem sinal de celular. O campo hoje brasileiro, o agrobusiness brasileiro hoje carece muito de acesso digital para se transformar num campo digital. A gente tem exemplos como Nova Zelândia, Holanda, onde o agronegócio está inserido num contexto digital, porque o ambiente é muito mais fácil de fazê-lo. E, por último, é uma questão social também, né, que a gente tem para atender isso. Então, diante disso, eu acho que assim, o nível de digitalização das empresas e das regiões, ele está no desenvolvimento. Eu não gostaria, quem sou eu para estabelecer uma nota, mas a gente está com uma velocidade avançada, indo em direção de alguns caminhos, e nada melhor do que uma necessidade, uma mudança de hábito, para trazer consigo mudanças na sociedade. Eu estou vendo aqui perto da minha casa a quantidade de fibra, a quantidade de acesso à internet, a dados digitais, etc. Né? E lembrando que eu acho que o digital não é só uma transformação, como uma mudança de um carro para um outro carro. Ele é uma nova maneira de viver. Ele é uma nova maneira de se relacionar. Ele é uma nova maneira que a gente tem de usufruir de alguns benefícios materiais ou não dentro desse cenário. Então, Pedro, assim, não me arrisco a dizer qual que é o grau de maturidade. A gente tem países, e mesmo em outros países mais desenvolvidos, um grau de desenvolvimento no nível tal numa cidade como é Seul, né, quando eu estive lá 10 mega há 15 anos atrás de acesso na casa dos sul-coreanos em Seul, era ótimo. Mas você andava 100 quilômetros e você não tinha internet. Em um país que tinha essa conotação. Tá? Mas eu acho que a gente está em franco desenvolvimento e o Brasil tem algumas vantagens aí pela sua flexibilidade para a gente avançar mais rapidamente em direção a esse novo contexto digital. O que você acha? Não, eu estou 100% de acordo com tudo que disse, não é? O digital também não é democrático em parte nenhuma do mundo. E aqui no Brasil, como existe essa desigualdade social acentuada, portanto, o acesso ao digital também reforça essa desigualdade. E reforça em termos etários, que, como disse, eu acho que a pandemia, a questão, sobretudo, dos aplicativos de mensagem, de comunicação, talvez tornou o digital mais acessível a pessoas mais idosas, não é? Porque, como estavam em isolamento social, acabavam por ser o único meio de comunicar com a família, portanto, com a gig economy, não é? Portanto, pedir os serviços do mercado, da farmácia, etc. E, portanto, foram obrigados, digamos assim, a entrar nessa comunicação digital acelerada. E também eu acho que a cultura brasileira, sendo uma cultura muito sociável, não é? Privilegiada da comunicação, também facilitou a utilização dos aplicativos de mensagem, dos aplicativos de comunicação, não é? De redes sociais. Talvez mais do que até na maior parte dos países desenvolvidos, devido a essa característica de sociabilidade dos brasileiros. Mas tem de facto desigualdades grandes, desigualdades, por exemplo, de género, não é? Só num estudo recente eu vi que só no curso de Ciências de Computação da USP tinha apenas 15% de mulheres, não é? Os desenvolvedores que têm a nível nacional são apenas 13% de mulheres. O próprio acesso à internet, nós vimos agora com o e-learning e com a educação online, não é? A quantidade de jovens que não tinham acesso à educação online porque não tinham sinal de internet nas suas comunidades ou não tinham sequer um aparelho para aceder, não é? Tinham telefones rudimentares, portanto, com a utilização muito fraca, o sinal não era suficiente, etc. Isso, obviamente, que gera uma desigualdade social muito grande. Portanto, o digital veio unificar, por um lado, mas veio também acentuar as desigualdades sociais que já existiram e que o digital veio sublinhar, no fundo, essas desigualdades, não é?
eu acho interessante, eu estava aqui, antes de começarmos a falar, fui à internet ver se tinha aí algum estudo interessante para falar sobre ele, e o ano passado o Google e a consultoria McKinsey fez um estudo sobre o índice de maturidade digital do Brasil e chegou a algumas conclusões bastante interessantes que eu trouxe para nós comentarmos e refletirmos hoje, aqui entre nós. Primeiro é que o Brasil, de facto, é um dos países que tem uma utilização dos meios digitais 45% acima da média mundial. Portanto, apesar dessas desigualdades, o brasileiro anda com o smartphone na mão o dia inteiro, não é? 7 entre 10 brasileiros estão conectados à internet, o que, por exemplo, em comunidades como os Estados Unidos, etc., não tem um número nem aproximado. 67% da população brasileira tem um smartphone. Repito, há uma diferença de qualidade entre smartphones e, portanto, as utilizações são de facto diferentes, não é? Outra é que os brasileiros gastam em média 9 horas por dia da internet. E 7 entre 10 brasileiros estão, de alguma forma, conectados numa rede social. Onde aquilo que aconteceu mais recentemente com a pandemia foi em que o Brasil, digamos assim, não tinha de facto esse hábito, foi a utilização do vídeo nas redes sociais. Não é? A utilização do vídeo cresceu 135%. Aliás, aqueles programas de graça da televisão são francos utilizadores dessa gravação de vídeo. Hoje grava-se vídeo para tudo, quer dizer, ninguém está anónimo na sociedade porque, faça o que fizer, alguém está fazendo um vídeo sobre aquilo que fez, não é? 86% dos brasileiros assistem regularmente a vídeos online. E o Brasil é o terceiro país no mundo em watch time do YouTube, não é? Sendo que 9 em cada 10 brasileiros procuram conhecimento, a informação, a aprendizagem, etc., através do YouTube. Então, isto de facto revela uma utilização massiva das tecnologias digitais no Brasil, mas isso não significa que haja uma utilização qualitativa, não é? Se nós formos ver a razão por que se utiliza e como utiliza, talvez não tenha a tal cultura digital que falou há pouco e que é a forma que nós temos de pensar os negócios, de pensar os modelos de ensino, de pensar os processos, etc., com uma lógica digital, não é? Acredito que a sua experiência no Serasa seja diametralmente oposta a esta, atendendo que o Serasa é, antes de mais, uma empresa de informação, não é? Portanto, que utiliza a tecnologia da informação de forma massiva e inteligente. Mas talvez por isso mesmo consiga identificar o gap que existe entre as possibilidades da utilização do digital com a forma como o digital é utilizado na maior parte das empresas brasileiras, não é? Eu queria só completar alguns dados aí que acho que vai ajudar a trazer um pouco de luz nesse trabalho da McKinsey, né? O brasileiro é um dos poucos povos do mundo que você chega a ter 3 celulares para um indivíduo. Na pesquisa recente que a gente fez, a gente viu isso. 2 é mais comum, mas a gente chega a ter pessoas com 3 celulares. E como a gente a Serasa Experian é uma empresa de dados, de pesquisa, a gente às vezes quer entender o porquê de algumas coisas, né? E aí eu te falo que é tão interessante que pessoas que têm 3 celulares têm porque no início da telefonia móvel
existia uma das operadoras que dava um chip, eu não sei se vocês sabem disso, com uso ilimitado durante a vida toda, lifetime. Esse aparelho continua em uso. Existe um outro aparelho, um outro chip, que você usa para falar com a sua família ou da empresa, né? E aí a gente teve aí uma evolução que os celulares hoje eles são dual chip. E tem empresas já falando de fazer um triple chip, ou multi-operadoras como o celular, onde atenderia principalmente o brasileiro, e não outros países, né? Então, assim, eu queria trazer algumas coisas que são interessantes, porque, de novo, como a Serasa Experian, primeiro, ela consegue ter dados aí da população brasileira, mas a Experian é uma empresa global, né, com sede em UK, mas nós temos presença aí em mais de 40 países, com sede, com desenvolvimento, e estamos presentes em 178 países no total. Então, a gente consegue acompanhar algumas pesquisas. O brasileiro tem no celular um instrumento, uma ferramenta do seu dia a dia em segundo plano digital, mas em primeiro plano ela é uma maneira de comunicar em casa, uma maneira de você guardar algumas informações, uma maneira de você estar utilizando um relógio, um gravador, principalmente uma máquina fotográfica ou uma filmadora. É como você disse, nós não só vemos mais vídeos, porque a gente gera muito vídeo, muito mais do que os outros países. Então, assim, eu queria só completar esse cenário, porque ele é muito interessante, né? Se por um lado a gente tem a ferramenta na mão, por outro lado, às vezes ela não é a mais adequada. Nós temos uma curva aí de obsolescência de aparelhos celulares no Brasil superior aos outros locais, parte por causa do custo, né? Isso é real, parte porque a sua necessidade básica ainda está sendo atendida por celulares menores, né? Então, até outro dia eu vi para quem não lembra, um Nokia 3210, e foi um dos primeiros da telinha escura. Outro dia eu vi em uso e achei muito interessante, né? E fui olhar com a pessoa, não, esse aqui é o que eu tenho só para quando o pessoal precisa de me ligar, que é um telefone para me localizar, para prestar serviço. É o que a bateria dura mais, é o que não tem problema de sinal, porque é GPRS. Então, veja, é um meio de comunicação, mas não é um meio de digitalização. Aí tem uma diferença, né? Então, assim, indo para a sua pergunta, nós, como Serasa Experian, a gente está aí com alguns desafios, né? A gente está agora com uma abordagem muito próxima do consumidor, principalmente por causa da aprovação da lei do cadastro positivo. Vale uma explicação aqui bem rápida. Até o ano passado, o Brasil fazia avaliação de crédito das pessoas pelo que a gente chama de negativo. Se você esquecer de pagar alguma conta, seu nome ficava lá no cartório, o cartório mandava para a Serasa, a gente falava, esse cara está na Serasa. Então, quer dizer que ele ficou devendo alguma coisa. Isso é uma péssima maneira de a gente avaliar a pessoa. Se ela comete um erro, se ela esquece alguma coisa, ela fica taxada como isso. No ano passado, como os países desenvolvidos, o governo brasileiro lançou uma lei chamada Lei do Cadastro Positivo. Você é avaliado pelo que você tem de bom. E se você um dia esqueceu uma conta telefônica porque viajou, não recebeu um extrato, qualquer coisa, não vai te penalizar no crédito. Pelo contrário, você consegue provar que habitualmente você salda suas dívidas. Então, é muito mais justo isso. Esse impacto, ele traz condições da população brasileira ter mais acesso ao crédito, ele traz uma condição de você ter crédito e juros muito mais justos com as pessoas que têm uma boa forma de pagar, um bom histórico de pagamento, muito mais do que penalizar. Então, esse é um outro ponto interessante. A gente está vendo que, aos poucos, a gente está começando a ter as soluções digitais tocando os brasileiros onde quer que eles estejam. Então, de novo, a gente está no meio de uma jornada, tem algumas coisas para vencer, mas a ferramenta já existe, já está na mão do consumidor, e isso é muito importante. Acho que a gente pode aí dar passos largos numa direção de ter uma sociedade, uma população brasileira e o Brasil ser bastante mais digital, mais presente digitalmente, não só em vídeos, não só em WhatsApp, mensagens ou alguma outra coisa, mas também trazendo produtos que façam valor, que façam sentido e que tragam valor para o consumidor final. Nesse estudo que eu referi há pouco, diz que o ponto mais fraco da maturidade digital aqui no Brasil
é, é a utilização da automação e das machine learning nos diversos processos das empresas, não é? Que isso faz com que muitas vezes haja uma utilização quase que supérflua ou em sobreposição entre as máquinas e as pessoas, não é? Por um lado, tem uma machine learning que supostamente aprende com a pessoa para reproduzir aquele comportamento, aquele processo, mas depois vai uma pessoa para interagir com o cliente final, portanto, e acaba por não funcionar, não é? Isso também se passa com os dispositivos de inteligência artificial, nos call centers, etc., que as pessoas passam por aquele calvário das 1000 opções que as máquinas dão e depois para preferir no final falar com o seu atendente pessoa física. Portanto, isso acaba por não ser a melhor utilização da tecnologia, não é? Quando a automação não existe de facto para substituir o trabalho humano, e quando a inteligência artificial e as machine learning também não utilizam a aprendizagem com a pessoa para gerar exatamente processos sem esse recurso final do humano. Parece que a tecnologia é introduzida para complicar e não para simplificar, não é? A questão dos call centers, eu acho que é o melhor exemplo da utilização menos inteligente da tecnologia. Pedro, mas tem uma questão que, assim, o lance de tecnologia de informação, ele é bem abrangente, né? Porque, assim, você tem aplicativos que foram desenvolvidos, por exemplo, do Magazine Luiza, eu acho que deve ser categorizado o melhor do mercado para atender o varejo. Eles começaram a inserir atendimento humano, né? Então, fale com o seu vendedor, aqui você também tem o vendedor. Recentemente eu vi um evento que teve sobre contratação, né? Estão desenvolvendo vários algoritmos para fazer contratação de pessoas. E aí, no final do processo, a pessoa não conseguia mais usar aquele banco de dados para se candidatar a outras vagas, porque ela não cumpriu com uma variável de um processo específico que ela já tinha participado. E isso anulou toda a questão de competência, do currículo dela para outras coisas, para outras vagas disponíveis. Então, eu acho que, assim, a tecnologia, a maturidade digital, né, assim, ela tem que ter não podemos achar que o digital vai substituir de fato o humano, porque ele é um complemento, ele vem para somar igual a mudança de comportamento da Serasa que o Alberto colocou para a gente. Saíram de uma posição de acusar e vamos ajudar o crédito a melhorar, né, a posição de crédito do Brasil, favorecer mais as pessoas. E isso é interessante, porque a gente tem que olhar como um complemento positivo, não pode ser a decisão final, né? Então, antes, uma conta de luz atrasada me negativava para comprar um carro, o que faz o menor sentido, né? A pessoa não era devedora no mercado, mas aquela variável era tão importante, vindo da Serasa, que é uma instituição tão séria, que simplesmente o banco não dava sequência na avaliação, né, de crédito daquela pessoa. E assim está sendo no processo seletivo de algumas instituições que estão usando a tecnologia totalmente robotizada para isso. Então, assim, Alberto e Pedro, a gente precisa, eu acho que a tecnologia ela é como um complemento, mas ela não vai acabar, e a maturidade digital, ela também tem que considerar isso, né? A gente tem que usar a favor, não como anular todo o sentimento e feeling humano e outras razões. Não, eu estou de acordo com você, Fábia. Segundo a régua da Google e da consultoria McKinsey, um dos 5 critérios que eles têm de avaliação é exatamente a capacidade de utilização da tecnologia como complemento da ação humana, não é? E não como a exclusão da ação humana, mas também não como sobreposição à ação humana.
eu estava falando dos maus exemplos, não dos bons exemplos como a Magazine Luiza, não é? Porque é frequente, e isso acontece comigo, muitas vezes utilizar esses modelos e eu, digamos, tolero durante 10 minutos aquele labirinto de perguntas porque tenho a esperança de no final ir falar com uma pessoa. Não porque aquilo vai facilitar a minha vida, mas porque aquilo é o preço que eu tenho que pagar para falar com a pessoa no final. E essa má utilização da inteligência artificial, neste caso, é que leva à baixa maturidade que nós temos. E segundo esse estudo do Google, o Brasil o seu calcanhar de Aquiles é exatamente na má utilização das tecnologias. Não que nós não estamos a usar as tecnologias de ponta, como os países mais desenvolvidos, mas que, de um modo geral, com as devidas exceções da Serasa, do Magazine Luiza e eventualmente outras, nós não estamos a usar da forma mais inteligente, digamos assim. Ou seja, a inteligência natural não está a acompanhar a inteligência artificial. Exato. E assim, Alberto, eu posso contribuir com vocês? Não, eu só ia colocar que, no caso, né, a gente fala de toda uma questão cultural e tudo mais, mas assim, por exemplo, teve o auxílio emergencial do governo. As pessoas, no primeiro momento, para poder ter acesso a esse auxílio, elas tiveram que baixar um aplicativo no seu celular para depois ir ao banco fazer a retirada, né? Resumidamente, o processo foi esse. Olha que coisa, a água bateu, né, e tive que aprender a nadar. Então, assim, também tem esse lance, né? Para eu ter lá o dinheiro para eu comer, eu preciso aprender isso, eu mudo meu modelo mental rapidamente, desde que seja favorável a mim, né? Mais ou menos essa linha. São muitas variáveis que influenciam a evolução da maturidade digital também. Eu imagino que vocês, na Serasa, Alberto, vocês também tiveram que adaptando a linguagem da comunicação, porque vocês atuam em segmentos diversificados, né? Então, eu imagino que para favorecer o consumo da informação que vocês geram, vocês também tiveram que fazer várias adaptações de comunicação para os públicos específicos também, né? Que é uma ponta da tecnologia que também tem que fazer sentido. Sim, com certeza. Deixa eu só perguntar, vocês me ouvem bem? Perfeito. Está um pouquinho baixo, mas dá para te ouvir. Tá, eu vou melhorar aqui, tá? É interessante, eu ia falar sobre outra ótica, mas eu vou aproveitar aí o que a Fábia trouxe. Vejam bem, o crédito para o consumidor final através do score da Serasa, que é esse produto positivo que a gente falou, a gente tem ele digital, sim, para pessoas que têm digital. Mas tem uma grande parte da população que não tem digital, então nós tivemos que adaptá-la. Então a gente tem hoje agências do correio que você vai lá e você vai fazer a mesma coisa. Você tem um contato físico, você tem um contato olho no olho, você tem uma pessoa totalmente treinada para dar aquilo e por trás ela está usando outro aplicativo. Então, entender os diversos públicos, entender quem é seu cliente, entender como ele se sente bem, como você pode ajudá-lo, é muito importante. Só lembrando, gente, que toda ferramenta, quando bem usada, ela traz resultados bons, mas ainda é uma ferramenta que depende de quem usa. E se ela não é bem usada e traz um resultado ruim, a culpa não é da ferramenta, é de quem não usou ela da maneira correta. Assim, o carro é assim, né? É um ótimo meio de transporte, mas se não bem utilizado, provoca acidentes. Todas as evoluções tecnológicas trazem consigo necessidade de adaptação. Eu sou professor também, tá? Não sei se falei com vocês, eu sou físico, eu trabalho em TI e vou voltar da aula daqui a 3 anos, eu gosto muito de dar aula, e assim, eu gosto de fazer alguns exemplos e alguns paralelos, né? E me dando, assim, às vezes até um pouco de liberdade para pensar algumas coisas, eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que pensar no pós-digital. Não é no digital apenas.
É aí que talvez a sociedade encontre o equilíbrio entre o que é ser digital e como utilizar a ferramenta digital, mas que ela nunca vai substituir o contato humano, né? De novo, vou falar da minha mãe. Dei um WhatsApp para ela, fiquei quase 3 meses sem encontrar com ela, ela estava no grupo de risco, não aguentei, comprei 2 capas de chuva, daquelas grandes até no pé, desinfetei, fui lá e dei um abraço na minha mãe. Não tem digital que vá substituir isso. Não tem digital. Então, assim, entender bem a realidade, saber como aplicar cada um dos seus instrumentos e ferramentas é muito importante. Mas a gente, com sociedade, eu quero crer, e torço para que isso aconteça, que a gente está aprendendo aí para esse caminho, né? Eu vi aí movimentos muito interessantes, cíclicos, né, durante a pandemia. Primeiro, uma colaboração muito grande no início da pandemia, as pessoas se ajudando muito mais, as pessoas sendo mais colaborativas, as pessoas entendendo mais que, às vezes, o pipoqueiro da escola do seu filho nem ia ter emprego e você comprava a pipoca dele sem receber a pipoca. Né? Então, assim, uma sociedade de colaboração, uma sociedade mais justa, onde, sem ser uma sociedade que não quer privilegiar quem não trabalha, não é isso, mas é a questão de valor, ela ganha um contexto diferente. Né? E, de novo, mais do que Serasa, falar do que nos afeta hoje em dia, aperta o nosso calo, nós já pensamos que a gente, como mundo, já deve ter em dezembro vacina para proteger o grupo de risco no mundo todo. No mundo todo, a gente tem vacina, chinesa ou não, final de dezembro, janeiro, para proteger o grupo de risco. Por que a gente não faz isso? Por que os países, ao invés de não pensar nos seus silos, fazem uma colaboração, pega todo o estoque de vacina pronto e vamos entregar não mais para países, mas para grupos de risco. Vamos começar pelos idosos, vamos começar pelos médicos, vamos fazer isso mundialmente. A gente não conseguiu fazer isso. E a gente não aprendeu. Né? A gente viu disputa por máscaras no começo da pandemia. E se a gente, como ser humano, pensasse que as máscaras deveriam ir primeiro, independente do país, credo, religião, sexo, o corpo, deveriam ir para os que precisam mais. Né? Então, vejam, eu acredito muito, eu quero crer que algumas sementes foram plantadas e que a gente consegue, como ser humano, mais inteligente do que as máquinas, e principalmente porque a máquina não tem o senso de colaboração que a gente tem. A gente pode ter ótimas soluções para a gente no futuro. Né? Então, para mim, o pós-digital talvez seja o segredo do que a gente está falando. Agora, só corroborando com o Pedro aí, vamos pensar no sentido oposto. Gente, quando você está fazendo uma cirurgia, uma microcirurgia, e se você puder pegar todas as cirurgias que foram feitas do mesmo jeito e ter um machine learning para te falar, olha, o que você está fazendo aqui, 97% das 15.329.000 cirurgias, deu isso aqui. Então, você, ser humano, não faça isso, faça aquilo. Nós temos que entender onde essa tecnologia, onde esse machine learning, talvez por causa de tempo, por causa de amostragem, ele vai ser mais eficiente do que um ser humano fazendo uma cirurgia, do que um médico, por melhor que seja, ele nunca vai fazer 15 milhões de cirurgias. Então, eu acho que tem eventos, tem momentos e tem aí cenários que a gente poderia aqui ficar muito tempo conversando, mas eu acredito muito no pós-digital, eu acredito que a gente como ser humano vai evoluir e tem espaço sim para machine learning, inteligência artificial ocupar um espaço, mas ele nunca vai ocupar o que o ser humano tem, ele nunca vai ter o sentimento como a gente tem, o propósito como a gente tem, ou a colaboração como a gente tem. Existem algoritmos aí que estão falando que estão trazendo isso, mas ainda são algoritmos, não são sentimentos, que é um pouco diferente. Tá? Então, assim, só para compartilhar com vocês aí alguns momentos de elucubrações que eu tive aí durante a pandemia, observando, né? E me questionando também, né? Eu tenho filhos, gostaria de que a gente tivesse um mundo mais, talvez justo, né? Melhor para eles, e aí me questiono muito por que os governantes, por que os líderes não se unem, e a solução, se a gente fizesse isso, ela seria muito melhor para todo mundo, né? A teoria dos jogos, aí quem já viu a teoria dos jogos, diz muito disso, né? Eu não tenho que ganhar, eu tenho que colaborar para nós ganharmos. Acho que aqui tem alguma coisa aí que, como seres humanos, a gente vai descobrir, ou a gente, pelo menos, vai estar ouvindo falar mais. Faz sentido para vocês? Total sentido, Alberto. E essa cultura colaborativa, não é? Está até na raiz
das experiências Agile que estão relacionadas à gestão de projetos de tecnologia, não é? Que tem todo aqui esse conceito colaborativo, tanto do trabalho colaborativo quanto da economia colaborativa por ecossistemas, etc. Não é? Mas, enfim, você já viu que o meu sotaque, eu sou português, não é? E geralmente a cultura portuguesa tem um aspecto bem diferente da cultura brasileira, que é otimista por natureza. Eu gosto de dizer que enquanto os brasileiros cantam e dançam o samba, os portugueses cantam o fado, que é uma lamúria, que é uma coisa triste, não é? Então, muitas vezes eu gosto de olhar os dois lados e também dar uma importância muito grande ao aspecto negativo, não é? E, de facto, o que você diz é a esperança de todos nós, é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, e acredito que em boa parte do mundo vai acontecer. Mas nós também estamos a ver uma outra parte do mundo mais isolacionista, a acabar com o globalismo, a fechar-se em si próprio, mais, digamos assim, agressiva, extremista, etc., que vai no sentido contrário. E as redes sociais também alimentam esses movimentos, não é? Como você diz, não é a tecnologia que tem ideologia, é a forma como se usa a tecnologia que tem. Então, a tecnologia acaba por sublinhar qualquer destes dois mundos, o mundo colaborativo, mais positivo, etc., ou o mundo mais extremista, mais agressivo, mais isolacionista, que também existe e que nós vemos vários países do mundo a ir nesse sentido. Felizmente que há alguns que parece que estão mudando de lado. Mas esses, digamos, antípodas existem. O que eu acho também muito interessante nessa economia colaborativa é que, às vezes, a economia colaborativa exige critérios mais sólidos, critérios seletivos mais sólidos, para que nós tenhamos capacidade de não usar essas redes muito vastas no mau sentido. Por exemplo, da utilização das fake news, mesmo em termos de segurança cibernética, não é? A pessoa ser menos ingênua, digamos assim, e se precaver de algum malware de software e malware de conteúdo que existe nessas redes colaborativas muito vastas, não é? Então, esse mundo positivo que o Alberto apresentou e que é o meu maior desejo, que é aquilo que eu gostaria que acontecesse, e acredito que em boa parte do mundo vai ser assim, também exige mais prudência, também exige sermos mais vigilantes, também exige nós termos, de facto, alguns fusíveis no circuito que sejam, digamos assim, inibam que esse malware que existe nessas redes massivas aconteça, não é? E às vezes essa precaução vai no sentido contrário da boa vontade da colaboração, não é? Parece que é uma posição paradoxal, mas quando nós falávamos em modelos de gestão, eu sempre dizia que para ter empowerment temos que ter mais controle de gestão, não é? Então, nós só podemos empoderar os times se tivermos KPIs mais frequentes e demos os feedback mais frequentes às pessoas. Também isso passa o mesmo na tecnologia. Só podemos ter redes mais vastas, mais colaborativas, se nós tivermos esses critérios de avaliação do que está, digamos, do que é nefasto, do que é prejudicial, daquilo que utilizam essas redes com más intenções. Repito, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista dos conteúdos, não é? Pedro, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois, assim, né? Dentro desse tema de maturidade digital, pessoas e organizações, quais são os principais pilares que as pessoas e as organizações precisam se atentar para conquistar essa maturidade? Bom, deixa-me citar uma vez mais o estudo do Google e da consultoria McKinsey, que foi realizado no ano passado,
que consultaram 2.477 empresas e opinion makers entre 15 e 60 anos de idade das classes A e D em 12 estados e 5 regiões brasileiras. É o estudo que eu conheço assim mais profundo, mais vasto sobre a maturidade digital no Brasil. E os pilares que eles abordam eles chamam o acesso. O que é que eles chamam do acesso? É a capacidade de utilizar os dispositivos ligados à internet, domínio de browsers, habilidades básicas de navegação, etc. O outro pilar é a segurança, tem a ver com o reconhecimento de operações inapropriadas ou ilegais no ambiente digital, procedimentos para proteção de dados, avaliação de confiabilidade de fontes, que era o que eu estava a dizer há pouco. É preciso tomar algumas precauções para ter redes abertas e colaborativas. O terceiro pilar é aquilo que eles chamam o uso, que é o consumo do conteúdo, do e-digital, do e-learning, da capacidade de buscar e encontrar informações de interesse na internet. O quarto pilar, aquilo que eles chamam a cultura digital, que é o aprendizado contínuo, que é a utilização das novas tecnologias numa busca sempre de soluções novas para aquilo que nós já fazemos e na busca também de atualização sobre novos softwares, hardware, aplicativos, etc. E o último pilar, que é aquele onde o Brasil tem francamente a pior qualificação, que é a criação, que é o conhecimento de ferramentas para o gerenciamento de promoção de conteúdo, de gerar conteúdo, não é? Capacidade de programar em diferentes linguagens, desenvolvimento de sistemas, etc., onde o Brasil, de facto, é forte no que diz respeito à edição de vídeo, mas depois, como eu falei há pouco, bastante fraco no que diz respeito à automação e machine learning. Portanto, eu não respondi de viva voz, respondi pelo conceito que o Google e a consultoria McKinsey usou para identificar o índice de maturidade digital do Brasil. E assim, resumidamente, numa escala de 0 a 5, o Brasil tem uma média de 3,3 de maturidade digital. Não está assim tão mal colocado quanto isso. Está numa posição intermediária em relação ao resto do mundo. Posso completar? Eu acho que, assim, se a gente começar a ver que o novo consumidor está precisando de produtos digitais e a gente, como empresa, como ser humano, como prestador de serviço, a gente conseguir entregar esses produtos digitais e olhando a perspectiva da empresa, não de dentro para fora e de fora para dentro, a gente começa a evoluir mais essa transformação digital. Tem empresas hoje que estão fazendo uma casca digital. Ela daqui a um tempo vai aumentar tanto o custo que ela vai cair. Então, a partir do seu principal cliente, produtos digitais fazem com que a sua empresa se transforme numa empresa mais digital. O ambiente, de novo, de colaboração entre empresas, hoje está muito mais digital. Hoje, você não precisa mais de fazer um site onde você coloca seu cartão de crédito. Existem sites prontos, você coloca o OIM e ele vai funcionar. Existem processos internos já desenhados para você se transformar numa empresa digital. O que vai diferenciar? A qualidade do seu produto, a inovação do seu produto e a proximidade com o seu cliente. E isso, gente, se a gente parar e pensar, nós estamos falando de Kotler. Então, assim, a administração não mudou. Mudou o meio e a conexão com o cliente. Quem tiver condições de entender esse cenário, eu acho que ele vai sair bem, né? E aí é interessante, né, porque a gente vê o quanto que Darwin estava muito certo nas suas colocações. Não é o maior nem o mais rápido, mas quem tiver capacidade, inteligência para se adaptar, vai conseguir sobreviver, né? Eu acho que, assim, se me permitir,
E para mim isso é mais o cenário que a gente está vendo hoje, né? De várias empresas, a gente tem site para pequenas e médias empresas, onde a gente ensina a questão de crédito, a questão de abordagem no mercado, de como tratar um cliente, de como montar um estoque, todas as técnicas, just in time, etc., que fazem total sentido. Mas o tino do comerciante, a maneira de fazer, a maneira de você estar feliz e estar gerando aquilo com uma recursividade para o seu negócio melhor, ela continua presente. Então, eu acho que, assim, de novo, é um novo caminho de entregar uma necessidade básica humana, que é necessidade de atenção, pirâmide de Maslow, se sentir importante dentro de um contexto. Então, eu acho um pouquinho disso, sabe, Fábio? Eu iria também por aí. O cliente no centro de tudo. Só para complementar o que o Alberto disse, nós hoje estamos num mundo em que, para ser digital, não precisa mais ter capital. Vivemos num capitalismo sem capital, não é? Uma pessoa com um laptop que custa metade do preço de um smartphone pode criar um unicórnio. Não precisa mais ter hardware, com a disponibilidade que temos tudo na nuvem. O investimento é quase nulo das organizações. Então, isto é que, na minha opinião, é a maturidade digital. É aquilo que como é que o digital transforma as nossas vidas, transforma os nossos negócios, transforma a nossa educação e transforma do ponto de vista, obviamente, positivo, daquilo que vem agregar valor. Então, assim, se eu pudesse resumir, maturidade digital é quanto o digital agrega valor à nossa vida e à nossa economia, não é? Pedro e Alberto, a Raquel Mota, participando aqui do nosso bate-papo, ela coloca assim, que com o uso há algum tempo de prontuários eletrônicos, ela trabalha na área de saúde, já é feito e a LGPD só reforçou alguns pontos, né, com o cuidado da informação. Ela toca mais um ponto de uso excessivo do digital em detrimento de um exame físico ou presencial, porque já temos problemas com isso atualmente, profissionais que nem examinam ou colocam as mãos nos seus pacientes. Isso posto, como vocês acham que essa maturidade digital deve ser instituída nessa área tão sensível para a sociedade? A gente tem 7 minutinhos para responder. Eu discuti, a minha filha mais nova é médica. Eu por acaso, ontem conversei com ela sobre isso e ela tinha alguma resistência em usar a telemedicina, porque ela dizia que, inclusive, a maior parte dos pacientes dela tinham pouca habilidade para usar o smartphone para que ela pudesse sequer ter uma observação visual. Então, pelo menos na opinião dela, a utilização da telemedicina é para casos muito específicos. Não é? Há muitos casos que não dá para usar, mas também há muitos que não necessitam de recorrer ao pronto-socorro. Não é? E, portanto, a telemedicina não só é mais cómoda para o paciente, como também vem evitar o congestionamento de algumas pronto-socorro com maleitas, digamos assim, de menor grau de gravidade. Não é? Então, uma vez mais, tem a ver com aquilo que nós falamos, tem a ver com a utilização inteligente da tecnologia. A tecnologia não substitui tudo, a tecnologia nos ajuda em muitas atividades. Algumas atividades podem ser automatizadas, outras podem ser robotizadas à distância, como as cirurgias que o Alberto estava falando, outras não. Outras têm que continuar a ser exclusivamente humanas, não é? Eu adicionaria, até por causa do tempo, duas coisas. Primeiro, Raquel, eu não sei se você é da área de medicina, mas existe um livro que, apesar de ter sido publicado há muito tempo, ele continua muito interessante, que é o Dilema da Inovação na Saúde.
do Chris Anderson, do mesmo pai do Dilema da Inovação. E ele fez um específico para a saúde. E se você vir, o livro dele deve ter 10 anos aí, e você está vendo exatamente o que ele escreveu lá na saúde. Concordo 100% com o professor Pedro, a anamnésia, ela prevalece a um exame, né? O contato com o paciente, o exame local, ele vai sempre prevalecer, né? Até porque a gente sabe que a tecnologia não é perfeita, a gente sabe que a quantidade de falso positivo que a gente tem, então a gente sabe disso, e acho que cada vez mais a gente vai ter que ter essa ciência e essa sabedoria para usar a ferramenta adequada no momento adequado. Mas eu vejo que os médicos, principalmente os mais antigos, que ainda têm essa questão da anamnésia, eles são mais eficazes no diagnóstico e no tratamento. E o tratamento, como sempre, gente, ele é individualizado. Um exame massivo pode provocar um diagnóstico correto, mas a solução ela depende de cada indivíduo. E aí, de novo, o contato muito importante de todos os profissionais da saúde fazem total diferença na sua recuperação e restabelecimento, né? Mas recomendo esse livro, ele é muito interessante, eu já o li 2 vezes, O Dilema da Inovação na Saúde, do Chris Anderson. Legal, Alberto. A Raquel coloca aqui para a gente que ela é enfermeira e ela trabalha na área, trabalha com transformação digital há 15 anos em hospitais e no segmento de educação dentro dos hospitais, pelo que eu entendi, e agradece as colocações de você, suas e do Pedro. E aí, Alberto, o Pedro, acho que não sei se está com probleminha de internet, mas eu vou pedir para você fazer as considerações finais, por favor, sobre o nosso tema, nosso encontro e que nós conversamos hoje. Quem começa? Alberto. Por favor, o Pedro, acho que está com problema de conexão. Bom, gente, de novo, eu queria falar que é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, discutindo sobre esse tema, né? Eu acho que, assim, as pessoas que conversam sobre isso, elas aprendem. Estou aprendendo aqui com vocês, com você, Fábio, com o professor Pedro. Acredito, de novo, não só acredito, como vivencio esse modelo novo de colaboração que a gente tem daqui para frente. Então, mais uma ferramenta, mais um ciclo na humanidade, que eu espero, com toda a história da humanidade, seja um ciclo rico para a humanidade e para as gerações seguintes, tá? De novo, muito obrigado aí a Mackenzie pelo trabalho, por essa oportunidade e a quem participou. Espero nos vermos em breve, não só no digital, mas também no físico, né? Muita coisa é muito legal. Muito obrigado, viu? Parabéns a todo mundo aí pelo evento, excelente evento. Obrigada, Alberto. Nós do Mackenzie Soluções, da Universidade Mackenzie, também ficamos muito felizes aqui com a sua participação e contribuições no nosso quadro. Tem um comentário aqui rápido do Adriano Figueira, que participou, que ele trabalha no setor de mídia e o setor passou por uma transformação forte na mudança de perfil do público que consumia informações em revista e passou a consumir na plataforma digital. Então, ele diz aqui que um ponto que eles sempre discutiram lá é a questão de maturidade do público nessas plataformas e a educação do usuário em avaliar notícias fidedignas dessa plataforma, porque ainda no segmento dele tem essa questão, né? O que é fake, o que não é, o que se pode acreditar ou não, né? Então, ele coloca esse comentário. O Roberto Rosenbaum parabeniza você e o Pedro pelo evento. E também agradeço aqui a minha participação. Pessoal, a gente vai encerrar o evento. Agradecemos a participação de todos. Uma pena, porque o Pedro perdeu a conexão, infelizmente. Avisar aqui vocês que o Mackenzie Soluções, junto com a Universidade de Mackenzie, oferece diversos cursos na educação executiva e que estamos à disposição de vocês. Obrigada, Alberto. Um grande abraço e nos encontramos, hein? Vou colocar aqui que a gente está com a pendência de fazer o encontro físico. Um abraço. Tchau, gente.